nós estamos fazendo esse acompanhamento ainda mais na ótica das condições de acesso, né? Como que essa informação está sendo absorvida pelo consumidor, como ele está conseguindo fazer através, né, do aplicativo da carteira digital, como que as instituições estão interagindo com esse consumidor. Então, o uso direto, assim, a gente tem acompanhado menos, e eu vejo que a motivação, ela está mais para o uso do crédito do que para o pagamento de dívidas. E essa condição, ela realmente é uma preocupação, porque a própria orientação, né, da portaria do Ministério do Trabalho, como da medida provisória, tem essa troca da dívida. Mas para você trocar uma dívida, de uma dívida cara para uma dívida que tem um custo menor, é preciso ter um estudo prévio, e a nossa população, ela não tem esse preparo, ela não sabe fazer essas trocas. Esses dias mesmo eu estava acompanhando alguns consumidores que estavam com dificuldade com cartão de crédito e cheque especial, mas tem uma dificuldade, não sabe qual é, o que é a taxa de juros, como interagir com o banco, se o banco abre ou não abre essa condição para ele. Então, há uma dificuldade, sabe, de apenas a gente colocar as opções para o consumidor, como, olha, utilize essa linha de crédito para pagar uma dívida mais cara. Inclusive, nós temos uma crítica muito grande sobre essa lógica, né? Porque fica conveniente para a instituição financeira soltar crédito sem uma análise prévia ao consumidor sobre as suas condições de capacidade de pagamento, e a partir daí impõe juros como de cartão de crédito, cheque especial, extremamente elevados, e como alternativa você pega uma linha de crédito com muitas garantias, ainda com taxa de juros alta, e diz, então você pega essa modalidade, essa linha aqui, e vai lá e paga a dívida cara. Então, quer dizer, os juros lá vai continuar naquele patamar, não há revisão de cálculo, e o consumidor continua se endividando de uma outra forma para continuar cumprindo com os contratos. Então, essa medida, ela é muito perigosa, ainda mais quando a gente está falando de um uso de recurso que é um benefício social, né? Talvez a única poupança que a maioria dos brasileiros vai ter na vida, né? Que é por uma política pública, que é o Fundo de Garantia, sendo dado em garantia juntamente com o desconto em folha de pagamento e com taxas de juros que eu já acompanhei algumas aqui que me deixaram de boca aberta. Pois é, Ione, é isso que eu queria abordar, porque ter uma linha de crédito com um juro mais barato, permitindo algum tipo de garantia para a instituição financeira, tem uma lógica que é positiva. Mas a forma como foi posto este programa e como o crédito consignado em geral tem sido posto, parece que não se usam mecanismos para garantir que isso seja positivo. Como, por exemplo, a medida provisória não podia ter limitado a taxa de juro? Não podia ter restringido a contratação nesta plataforma, em vez de permitir que fosse também direto nas instituições, já que é um programa de governo? Não teria também como... Teve já a limitação do uso do FGTS em 10%, mas não teria um outro mecanismo para fazer que efetivamente esta linha de crédito fosse positiva neste momento de inadimplência recorde e não fosse mais uma contribuição para piorar o endividamento das pessoas? Certamente, essa é uma crítica que o IDEC, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo um estudo bem grande justamente para levar ao governo essas condições, porque nós já temos essa crítica desde a primeira vez que foi proposto essa condição de conceder o crédito consignado para os trabalhadores da iniciativa privada, com essa garantia do fundo de garantia, como um excesso de garantia até, porque por que o crédito consignado privado ele não teve o mesmo desempenho do INSS ou dos servidores públicos? Porque ali há um risco da questão da empregabilidade. Então, essa condição fez com que essa carteira, ela andasse um pouco, essa modalidade, né, de crédito, andasse um pouco menos atrativa, não só por essa condição, pelo fato do trabalhador correr o risco de perder o emprego, mas também porque era necessário o convênio entre a empresa onde ele trabalha e a instituição bancária.
Então, essa nova versão, ela abre essa condição. Então, assim, não precisa mais ter o convênio prévio da empresa com a instituição bancária. Abre-se uma janela enorme, qualquer instituição pode ali, através do aplicativo, colocar as suas ofertas. Mas a falta de transparência nessas regras, a cobrança abusiva que a gente já tem observado, vem da Casada de Seguros. Então, há uma série de medidas que ainda precisam ser revistas. E por conta disso, como a gente está trabalhando nesse estudo agora, a gente está fazendo um levantamento ainda bastante amplo, da forma como os consumidores estão interagindo. Então, quem está correndo hoje para fazer esse crédito, o consumidor que está correndo, ele pode não estar sendo beneficiado como ele espera de uma política que seria para ajudá-lo. Está entrando numa linha de crédito que não está trazendo benefício nenhum para ele. É só mais uma linha de crédito, que vai descontar direto no salário dele, e se ele ficar desempregado, vai levar, além dos 10% do fundo de garantia, vai levar os 100% da multa do FGTS. Então, o consumidor não deve ter pressa, porque a pressa hoje está sendo uma inimiga para fazer uma escolha errada. A publicidade está errada, a forma como as instituições estão se apresentando, e não são todas que já estão ali, os grandes bancos ainda estão começando a entrar, e aí tem essa limitação que pelo aplicativo deveria chegar até o dia 25 de abril, para depois abrir. Então, a gente está observando já taxas de juros que são acima de taxa de mercado sem garantia nenhuma. Então, por exemplo, essa está tendo está fazendo um mau negócio. Por exemplo, Ione, que níveis de taxas de juros vocês estão identificando? É nível de taxa de 6%. Um absurdo. 6%. Eu conduzi uma consumidora numa renegociação de cartão de crédito, ela conseguiu uma taxa de 5%, sem vínculo de FGTS, sem nada. Então, como 6% ao mês num crédito consignado com garantia? Com garantia. Não tem cabimento. Dupla garantia, a gente não pode esquecer. Então, o que ainda a gente está numa fase, né? A gente está no início desse processo. Eu observo que instituições de menor porte foram as que mais se apresentaram a ofertar esse crédito. Então, os grandes bancos ainda é muito pouco a presença de ocorrências de reclamações, mas assim, está chegando os contratos porque assim, não há uma padronização no contrato, não há uma padronização, há bancos que exijam a abertura de conta. Então, o consumidor, ele tem aí uma lacuna nesse processo, e eu acho que esse processo que a gente está aqui trabalhando nesse levantamento é para pegar todas essas falhas que a gente está identificando e levar para o Ministério da Fazenda, para o Ministério do Trabalho. Vamos rever isso daqui, porque os consumidores ainda estão muito expostos, e eu diria que o consumidor, como eu falei anteriormente, a gente não tem uma população que ela está preparada para fazer essas escolhas. Infelizmente, a educação financeira que a gente fala no Brasil é a educação financeira que o sistema financeiro quer que seja compreendido. O consumidor, ele não sabe escolher um crédito, porque ele não sabe, eu digo sempre, não é preciso saber matemática financeira. Há instrumentos de cálculo que basta você entrar com as variáveis ali e ela vai te permitir interpretar aquela informação. Quando o banco está dizendo que a taxa de juros é 5%, mas ele não te entregou um contrato, e quando você vai ler o contrato depois, você só vai entender o que é custo efetivo total e que não é 3%, está 5% lá, e você vai falar, mas o que acontece? O que quer dizer? O banco diz que é 3, mas o contrato está dizendo que o custo efetivo total é 5. Quer dizer que tem encargos nessa operação, que ela foi encarecida, mas o consumidor ele não tem esse treinamento para fazer essa contrapartida, questionar a instituição. Inclusive, a maioria das propostas que seguem agora, ela só segue com o valor que vai ser liberado, o valor da parcela e a taxa de juros. Ele não diz que aquilo ali é o custo efetivo total. Não há um detalhamento.
Há vários casos já. Olha, veja só, como que você vai colocar um seguro prestamista numa operação de crédito que tem dupla garantia, ou seja, tem o desconto na folha, tem a garantia do fundo de garantia e ainda é colocado um seguro prestamista para dar o quê? Uma terceira garantia nessa operação. Então, assim, quem está olhando para isso? Qual é o órgão regulador hoje que está olhando para essas ocorrências? Falando em órgão regulador, Ione, um outro problema é a margem do consignado, né? Ele tem ali, determina na lei que essa margem desse consignado é 35%. Tem outros consignados com determinação em lei de margem, ou seja, o limite do salário da pessoa que pode ser comprometido com a prestação do mês para pagar aquele empréstimo. Só que essa margem não é cumprida. Não é cumprida, tanto que nós temos ações judiciais de pessoas que estão com 70% até 80% do seu salário do mês comprometido para pagar a prestação de consignados. Aí, além desse consignado, tem o consignado do cartão de crédito. Como parar essa sangria? Uma revisão da política. O que acontece no país hoje, o crédito consignado, quando ele foi constituído lá em 2003, aquela proposta era para ser uma alternativa à política de crédito, para permitir que a população tivesse acesso ao crédito com uma taxa de juros menor. Então, o que nós não tínhamos a população não tinha acesso a crédito de forma alguma, porque não tinha nenhuma garantia. Aí tem lá a primeira grande quebra, né, que é o salário que era impenhorável, passa a ter uma exceção. Você já pode comprometer para dar garantia, para ter uma taxa de juros menor. Ao longo desses anos todos, a política caiu nas graças do sistema financeiro, que viu nessa linha de crédito o seu grande negócio. Por mais que a gente fale, mas o cartão de crédito é 450% ao ano, o cheque especial 150%, e a média ali no INSS, no setor público, está em torno de 25% ao ano. Como pode ser o grande negócio do sistema financeiro? Mas se transformou, porque ele tem a folha de pagamento dessas instituições 35%, como vocês trouxeram aqui, 40%, 70%, porque aí começa a entrar pela conta corrente também, usa vários artifícios, vão refinanciando essas dívidas, vão perpetuando. A gente tem que falar que ao longo do tempo, a gente começou com 30% de desconto em 60 meses. Hoje nós temos, em alguns casos, aqui nesse é 35%, mas se a gente pegar o cartão de crédito consignado, o cartão de benefício consignado, o prazo ampliado agora para 96 meses. Quer dizer, você está comprometendo 45% da renda em 96 meses. As instituições financeiras estão fazendo a festa dentro desse ambiente. Pegou uma política pública e se transformou no seu negócio. Então, é preciso rever, porque a população ela continua sendo orientada a tomar crédito de forma errada, porque quando você toma, por exemplo, esse crédito aqui, você tem ali os seus recursos para pagar, com a promessa de pagar uma dívida, o banco vai te trazer o cartão de volta, porque se você vai comprometer 35% da sua renda, e eu estou vendo aqui a média, né, dos parcelamentos estão caindo ali para 18 meses, 24 meses. Por quê? Porque está tendo um alerta de que, olha, a média, eu fiz esse levantamento, a média hoje de rotatividade numa empresa é de 2 anos. Então, a gente está falando que essa pessoa que vai pegar esse crédito, ela pode pegar por esse período, mas o que diz a lei é que ela pode parcelar em até 96 meses. Então, daqui a pouco, essas instituições estarão lá orientando esse consumidor a pegar este crédito em 96 meses. E aí, se ele ficar desempregado em 2 anos, vai ser utilizados os recursos e os contratos que já estão sendo disponibilizados por essas instituições, que ele só é entregue depois, que é ferindo o Código de Defesa do Consumidor aí, com a questão de acesso à lei da informação, direito de informação claro e objetivo, que você pode ter o desconto realizado em outras contas, até mesmo em conta de investimento. Então, quer dizer, o consumidor ele tem pouquíssima informação hoje sobre os riscos desse crédito.